Bom dia. Dando continuidade, então, à nossa programação, devido à paralisação, então, a nossa aula de hoje. Antes de nós começar, eu quero que vocês tomem tento com uma coisa. Tá? A respeito, então, do simulado. Vejam bem, nós vamos fazer, então, um simulado que vai começar na sexta-feira, tá? A partir das 13 horas de sexta-feira, dia 22, até as 23 ou 59, né? Meia-noite, né, do dia 25, que é na segunda-feira. Tá? Então, o que acontece? Vocês vão ter 5 horas e meia para realizar isso. Vocês têm 5 horas e meia para fazer esse simulado. Mas você não precisa fazer tudo numa hora só. Por quê? Porque existe um cronômetro que vai marcar o tempo que vocês vão trabalhar. Então, você pode fazer 1 hora na sexta-feira, pode fazer mais 1 hora no sábado, né? Você tem 5 horas e meia. Então, você faz domingo, né? Normalmente, domingo você não tem nada para fazer, não que os outros dias tenha, mas você vai ter aqui, então, mais esse tempo. Né? Você vai ter as 5 horas e meia distribuído, então, nesses dias, da sexta-feira, dia 22, até segunda, dia 25. Tá lá? Muito bem. A nossa aula de hoje, então, ela vai falar a respeito de calor. Então, a calorimetria. Essa calorimetria que vocês vão encontrar a partir da página 36 do livro didático 6. Né? Então, vocês podem acompanhar lá na apostila, né, a colocação dessa aula. Então, veja bem, primeira coisa, nós temos que ver a respeito de calor e temperatura. Existe uma diferença fundamental, né, entre calor e temperatura. Primeira coisa, o calor é energia. Energia que passa de um corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, o caminho natural dessa energia, chamada calor, é do corpo mais quente para o mais frio, independente da massa, independente do volume. Né? Não interessa o tamanho e nem a massa. Interessa única e exclusivamente a temperatura. Então, o fluxo de calor se dá sempre do mais quente para o mais frio. Então, isso é uma coisa que nós temos que levar em consideração. Ora, mas isso não vai acontecer, né, para sempre. Isso vai acontecer até que eles entrem em equilíbrio térmico. Ora, o corpo mais quente perde calor. Então, a tua temperatura vai baixar. O corpo mais frio ganha calor. Portanto, a sua temperatura vai subir. Vai chegar um determinado momento que uma temperatura baixando e a outra subindo, elas vão se igualar. Neste momento, quando acontece o igualamento das temperaturas, cessa, então, essa troca de calor. Né? Então, é isso que nós vamos lidar. Veja bem,
As unidades de medida para o calor, nós utilizamos no sistema internacional o Joule. Mas o que ocorre? Principalmente quando você trata de energia alimentar, né? Energia alimentar, você vai utilizar, na maioria das vezes, a unidade caloria. Então, no sistema internacional, joule. Aqui, caloria. Né? Então, você vai ver lá na embalagem de alimento, né? O valor calórico, né? Ou o teor calórico, ou a quantidade calórica. Vem dada em kcal. O que é o K? O K, nós vimos no ano passado, é 1000. Então, cada 1000 calorias. Né? Então, na transformação, uma caloria vale 4,186 joules. O que acontece? Na imensa maioria das vezes, esse valor aqui é arredondado, né, para 4,2. A maioria das vezes, em vez de usar 4,186, usa 4,2. Né? É isso que vai acontecer na maioria das vezes. Ora, qual é a definição teórica de caloria? A definição teórica de caloria é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de água. Né? Então, isso significa uma caloria. Né? Veja bem, como é que funciona calor sensível e calor latente? Veja bem, o nome já é bastante explicativo. O que é calor sensível? Você sente. Você tem, através do tato, essa sensação de quente e frio. Né? Por isso, né, quando você fornece calor para um corpo, o que vai acontecer com ele? Duas coisas. Ou melhor, uma das duas coisas. As duas coisas não vão acontecer nunca ao mesmo tempo. Você fornece calor para um corpo, ou ele muda de temperatura, ou ele muda de estado físico. Né? Então, veja bem, se ele estiver mudando de temperatura, eu sei que ele não vai sofrer mudança de estado. A mesma coisa ocorre, que se ele estiver mudando de estado físico, enquanto estiver acontecendo essa mudança, ele não sofre variação de temperatura. Né? Então, isso é o que nós chamamos, então, de calor sensível e latente. Quando ele muda a temperatura, calor é sensível, dá para sentir. Quando ele muda de fase ou estado físico, e nós chamamos isso então de calor latente. Né? Então, veja bem, tem dois exemplos que são bastante claros a respeito disso. Ora, gente, se você pegar uma barra de ferro e colocar no fogo, você vai perceber uma elevação, né, um aumento na sua temperatura. Isso é calor sensível. Você coloca no fogo uma barra de gelo a 0 grau. Ele vai derreter, ou seja, ele vai passar do estado sólido para o estado líquido. Mas enquanto estiver acontecendo isso, não tem variação de temperatura. O que é isso? Calor latente. Né? Então é dessa forma que a gente vai lidar. É importante que você lide, então, com dois conceitos. O conceito de capacidade térmica,
e o conceito de calor específico. Veja bem, capacidade térmica, tá? A capacidade térmica é a capacidade que um corpo, eu disse corpo e eu repito corpo, que um corpo tem para variar a sua temperatura. Né? Isso é o Czão, o C maiúsculo, a capacidade térmica. Então, é isso que nós lidamos. Né? Gente, a maioria dos livros, apostilas, coisa que vale, utiliza o ΔT, aqui, ó, variação da temperatura. Vocês, por favor, tomem cuidado com isso. Por que eu estou falando? Tomem cuidado com isso porque ΔT é variação da temperatura. Em alguns momentos, nós vamos utilizar ΔT como variação do tempo. Então, não usa ΔT para temperatura, usa a letra θ. Então, usa para temperatura Δθ. Ora, veja bem, quando nós falamos em calor específico, é o calor específico de uma substância. Né? É o calor específico de uma substância. Esse calor específico de uma substância, né, é dado pelo Czinho, ó, o C minúsculo, que é uma relação entre a capacidade térmica e a massa. Né? Relação entre a capacidade térmica e a massa. Veja bem, por favor, gente, muito, muito, muito importante isso. Quando você fala em capacidade térmica, é característica de um corpo. Quando você fala em calor específico, é uma característica de uma substância. Veja bem, o que ele fala aqui, ó. Você tem dois blocos de alumínio diferentes. Ora, esses dois blocos de alumínio, eles são feitos com a mesma substância. Mas eles são diferentes. Eles têm tamanho diferente, têm massa diferente. Então, o que acontece? Eles vão ter capacidade, né, térmica diferente. Mas como eles são feitos com o mesmo elemento, com a mesma substância, eles têm o mesmo calor específico. Né? E esse calor específico, vocês têm aí na apostila, né? Vocês têm aí uma tabelinha, né, semelhante a essa aqui. Tá? Então, uma coisa que nós queremos deixar clara para vocês é a respeito da água, cujo calor específico é 1. O gelo, cujo calor específico é 0,550. No entanto, usa-se sempre 0,5. E você tem aqui o vapor d'água. O vapor d'água, né, o calor específico do vapor é 0,48, mas você usa também 0,5, como você vai perceber aí na nossa apostila. Então, os valores são diferentes. Né? Os valores são diferentes do gelo e do vapor d'água, mas, para efeito de arredondamento, nós utilizamos o mesmo valor. Veja bem, como é que a gente faz para calcular isso? O cálculo aqui, ele fala a respeito, então, né, do calor específico, né, e você vai ter as duas equações. Ora, equação da capacidade térmica.
quantidade de calor dividido pelo tempo. Equação do calor específico, capacidade térmica dividido pela massa. Então você vai ter aqui, ó, isso e isso. Você tem como fator comum nas duas equações, né, a capacidade térmica. Então, isolando a capacidade térmica aqui, né, você é capaz, então, de calcular, né, o Q. Então, o Q é a quantidade de calor que uma certa massa de uma determinada substância para sofrer uma variação de temperatura. Né? Então, essa é a nossa historinha da equação fundamental. Mas nós temos que também pensar nas unidades de medida que nós vamos utilizar. Veja bem, olha aqui, ó. O Q. O que é o Q? Quantidade de calor. Quantidade de calor, calor é energia. Então, se é energia, no sistema internacional, joule. Usualmente, caloria. Aqui nós temos a massa. Né? Massa. Massa, o que é massa? Quantidade de matéria que contém um corpo. Então, veja só. Usualmente, né, nós utilizamos o grama. No sistema internacional, quilograma. Aqui, a temperatura. Normalmente, a gente usa Celsius. Mas, o que acontece? No sistema internacional, nós utilizamos Kelvin. Logo, o calor específico é caloria, grama, grau Celsius. Caloria, grama, grau Celsius. Logo, o calor específico em unidade do SI, joule, quilograma, Kelvin. Joule, quilograma, Kelvin. Então, é dessa forma que a gente analisa as unidades. Aqui é que eu quero que vocês tenham muita atenção. Muita atenção. Aqui aparece o nosso ΔT. Vejam bem. O que é a potência? A potência é uma quantidade de calor que é perdida ou que é ganha por um corpo dentro de um intervalo de tempo. Dentro de um intervalo de tempo. Dentro de um intervalo de tempo. Vejam bem, gente, esse ΔT aqui não é variação da temperatura, é variação, intervalo de tempo. Por isso é que vocês devem ter a máxima atenção. A mesma coisa você vai ter quando você trata das unidades. Então, veja bem, nós já vimos lá que caloria ou joule, tempo, ou minuto ou segundo, potência. Ora, se você estiver usando as unidades usuais, você vai ter caloria por minuto. Se você estiver usando unidade do SI, você vai ter joule por segundo. O que é joule por segundo? Joule por segundo se chama, no sistema internacional, watts. Né? Então, a potência igualzinha à potência mecânica, dada em watts. Veja bem, quando a gente analisa as trocas de calor, que lá na química vocês vão ter isso chamado de balanço energético, né? Então, o que acontece? Você vai ter as trocas de calor
Um corpo que tem uma temperatura maior, ele vai perder calor para um corpo de temperatura menor até que eles atinjam o equilíbrio. Quando eles equilibram, isso é igual a zero. Né? Então, veja bem, a somatória de todas as quantidades de calor envolvidas é igual a zero. Ou seja, se você pegar tudo que um corpo perde, é exatamente igual a tudo que um corpo ganha. Princípio da conservação da energia. Né? Então, é isso que nós temos que estabelecer. Tá lá? Então, terminando aqui, nós temos que lembrar, então, vocês, aqui, ó, exercícios que vocês devem resolver. Na página 38, do exercício 1 ao exercício 8. Na página 43, do exercício 1 ao exercício 7. Né? Posteriormente, nós vamos passar para vocês, então, as devidas, o gabarito, né, dessas edições que nós temos para vocês. Tá lá? Por hoje.